Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu, ele e e a a Torá. Torá. Saiu tudo inverso, mas tudo bem. E a paraxá de hoje é a paraxá Toldot, que quer dizer gerações, que abrange Gênesis 25, versículo 19, até o capítulo 28, versículo 9. Haftará, Malaquias 1 e capítulo 2, 7. Brit Hadashah, Romanos 9, do versículo 1 ao 13. Essa paraxá tem o nome de gerações, pois o versículo começa falando das gerações de Isaac. Mas nesse pequeno estudo vou falar da bênção de Isaac a Jacó e o impacto que temos até hoje. E por isso a teologia da substituição não existe nas escrituras. Preparado? Sim! Então vamos lá, depois da vinheta. Eba! E vamos ver qual foi a bênção de Isaac a Jacó. Deus te dê o orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverencie, sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabar Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Jaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Bravo, né? Bem, acho que todos conhecem a história, né? Onde o primogênito que recebe a bênção, no caso seria Esaú, né? Mas foi Jacó. Exatamente, mas Rebeca, mãe de Jacó, fez ele fazer o guisado primeiro e levar até Isaac, que estava ficando cego, e não reconheceu que era Jacó, visto que ele colocou pelos no corpo, pois as Na escrituras... verdade, colocaria só pelos nas mãos, né? Já que ele viu as mãos. Não sei, pois as escrituras falam que Esaú era peludo. Então Jacó, que é Israel, recebeu essa bênção no lugar de Esaú. E quando Isaac descobriu a troca, não pôde fazer a mesma bênção, já que já tinha abençoado Jacó. Esse é o ponto. A bênção é única, não volta, não se desfaz. Isaac disse que as nações iam servi-lo e seriam fartos. Israel hoje ela é farta. E que seria abençoado quem os abençoar e amaldiçoado quem amaldiçoar. E não podemos esquecer também a promessa que o Eterno fez a Abraão, seu avô. E essa bênção foi unilateral, ou seja, só foi feita pelo Eterno. O Eterno sozinho passou entre as partes dos animais. Eu tenho uma paraxá que fala sobre isso, para quem, né? Que antigamente, quando se fazia um contrato, as pessoas passavam pelas partes do animal. Só que Abraão dormiu, só quem passou foi o Eterno. Então é como se ela falasse assim, uma promessa é só, mesmo se você não obedecer ou quebrar o contrato, a bênção vai continuar valendo. Então o Eterno passou entre as partes dos animais. Mais um motivo das bênçãos não sair de Israel. Não tem como eu colocar os inúmeros versículos onde o Eterno diz amar Israel, o primogênito, e que a sua promessa não volta. Mas vou tentar colocar alguns aqui. Salmo 89, leia todo o contexto que está falando sobre Israel. No versículo 34, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Romanos 3, 4, do 1 ao 4. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Essa palavra que ele fala, de maneira nenhuma, no original é uma coisa bem forte, tipo, como se fosse levado no nosso dia de hoje. Tá louco? Não existe isso, né? Então, de forma alguma, Israel seria revogado da sua aliança. Alguma coisa para dizer? Não. Em Romanos 9, Paulo diz aos judeus que estão em Roma: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema,
separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Um paralelo aqui, lembrando que a Brichada Chá de hoje é o Romanos 9, né? Então, resolvi esmiuçar porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Ou seja, é de Israel a lei, as promessas, as alianças, o culto, as patriarcas e deles descende o Mashiach. Por isso os judeus não têm que se converter ao cristianismo, pois são deles a promessa. Eles são um povo eleito. Eles precisam apenas reconhecer que o Mashiach prometido a eles mesmos é Yeshua. Outro ponto. Percebe que foi mencionado alianças no plural? Pois bem, todas as alianças estão valendo, desde a de Noé, Abraão, Monte Sinai, até a nova aliança com Yeshua, colocando a lei da aliança do Sinai em nossa mente e no nosso coração. Voltando ao capítulo, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelita. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência. Isto é, este filho de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é essa é a palavra da promessa, prestem atenção. Por este tempo virei, Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceder um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já foram dito a ela, o mais velho será servo do mais novo, como está escrito, amei Jacó, Israel, porém me aborreci de Esaú. Ou seja, Abraão teve outros filhos. Vamos entender essa promessa aqui que pessoas confundem. Abraão teve outros filhos, como Ismael. Ele teve filhos com Quetura, sua segunda mulher, depois que Sara morreu. Mas a promessa não foi feita a essas crianças, que também é da carne. Por que da carne? Porque nasceram de Abraão. Mas a promessa foi feita a Isaque, que através de Isaque seria chamada a descendência, ou seja, os filhos da promessa, assim como Esaú também era filho de Isaque. Mas a promessa foi a Israel, ou seja, amei Jacó, Israel, e odiei Esaú, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas pela graça. Ou seja, Israel já experimentava a graça do Eterno e a vontade do Pai que prevalece. Muitas pessoas usam aqui para dizer que, você viu, agora a eleição é com a igreja, não é? Mas aqui o tempo todo o contexto está falando de Israel, que a promessa foi feita a, primeiramente, Isaque e não Esaú. E de Israel saiu de Isaque, que saiu de Abraão. Então, por isso que a Bíblia fala que o Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, Israel. As bênçãos nunca saíram de Israel. A promessa de salvação sempre esteve com Israel. E aqui você vê que fala na salvação como nação, tá? Não como indivíduo. Mas vamos lá. Para você entender melhor. No livro de Esther, quando o rei Assuero fez o decreto para destruir todos os judeus, e então ele descobre que Esther era judia, ele não pôde voltar atrás com seu decreto, mesmo sendo rei. Mas o que ele fez? Um outro decreto para que ao menos os judeus pudessem se defender. O mesmo aconteceu com Daniel. Quando o rei Dário jogou Daniel na cova dos leões por conta do seu decreto, ele não pôde voltar atrás, mesmo amando Daniel. Tanto que ele não dormiu a noite toda, a escritura diz. Porque um rei não pode voltar atrás, assim é o eterno rei dos reis. Ele escolheu Israel como seu primogênito e nação eleita de sacerdote. E assim será. Tanto que quando Israel pecou, descumprindo a lei, conforme Jeremias 31, anulando assim o contrato, o Eterno não poderia voltar atrás com seu decreto. Mas como ele fez? Como Assuero, ele fez um novo decreto, uma nova aliança com Israel. Ou seja, continua com Israel, né? Não é com a igreja, gente. A primeira aliança foi com Israel, a segunda, obviamente, seria com Israel, já que foi uma aliança renovada, teria que ser com o mesmo povo. Israel e a antiga e continua valendo, né? As duas continuam valendo, tanto a do Monte Sinai com as leis, quanto do Assuero, quando ele deu lá, só para você entender, fazendo esse paralelo, né? Continuou valendo, os judeus iam ser massacrados.
Mas Assuero deu a oportunidade do quê? Do judeu se defender para conseguir vencer. Assim o Eterno deu a oportunidade de Israel alcançar a salvação através do sangue de Yeshua. Aí entra a nova aliança. Então você consegue ver o porquê um decreto de um rei não é revogado? E não seria assim com o Eterno? Né? Tanto que desde lá de Adão e Eva, né, ele podia, num simples passo de mais, falar, não, tá tudo resolvido. Não, teve todo o contexto de vir Yeshua, né? Então a mesma coisa, ele sendo um rei dos reis, ele deu esse decreto sobre Israel. Por isso que em Atos fala que Israel, né, que Yeshua veio para restaurar o reino de Israel. E por conta disso, Israel é salvo só por ser Israel? Não. Se Yeshua veio para o seu povo e bastasse eles serem judeu para serem salvos, Yeshua não precisava ter vindo. Olha o que diz o restante do capítulo 9, versículo 25 e 29. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ou seja, Paulo tirou isso de Oséias. Toda vez que você vê, tem que ir lá em Oséias para entender o contexto. E lá em Oséias, esse texto está falando de Israel. O momento foi chamado de... E lá em Oséias está falando no momento que Israel foi chamado de não meu povo. Mas ao remanescente será chamado filho do Deus vivo. Vamos lá ver, Oséias 1, versículo 10, 11. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá aqui, no lugar onde se dizia, vós não sois meu povo, e lhe se dirá, vós sois os filhos de Israel se congregarão. Vós sois filhos do Deus vivo, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e continuarão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Oséias 2:23. Semearei Israel para mim na terra e compadeci-me-ei da desfavorecida e a não meu povo. Direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Assim como Elias pensava que só ele tinha sobrado, que não se ajoelhou a Baal, assim também existe o remanescente de Israel, e assim toda a nação será salva. O Eterno respondeu a Eliseu, separei 7.000 homens que não se dobraram a Baal, assim há judeus obedientes à Torá e que seguem Yeshua. Só na época de Yeshua já havia muitos, desde a história da mulher samaritana, que praticamente toda a vila se arrependeu, ainda os 3.000 homens do Pentecoste, em Atos 2, e hoje são mais de 1 milhão de judeus crentes em Yeshua. Então, há muitos judeus que creem. Aliás, né, naquela época já tinha só os 12 discípulos. Paulo falava com os berianos. Então, enfim, eu sei que o beriano não é de Israel, mas eles iam lá para olhar as escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, para ver se aquilo que ele estava falando era aquilo mesmo. Então, Israel, ele tem um remanescente e tem aquele que não se curva a Baal, aquele que vai aceitar Yeshua. Aliás, em Zacarias 12 também já fala isso. Eu vou falar agora no próximo bloco sobre Zacarias 12. Como eu disse, Zacarias 12 diz que quando Yeshua voltar, olharão aquele a quem transpassaram e chorarão amargamente. Já no primeiro versículo do capítulo 13 diz que o Eterno irá purificá-los naquele momento. Por isso Yeshua diz que o povo judeu só iria vê-lo novamente quando eles dissessem Baruch Rabá Beshem Adonai. Que quer dizer, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Adonai. Isso, lá na sinagoga a gente canta Baruch Rabá Beshem Adonai, aleluia, Yeshua HaMashiach. Ou seja, muitos ficam olhando catástrofe para o retorno de Yeshua. Mas como o mesmo disse, esse é só o princípio das dores. Devemos orar para que os judeus reconheçam Yeshua, para que ele possa retomar quando finalmente eles disserem Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia. O que você tem para dizer? É que você falou muita coisa sobre a aliança, né? Sobre as alianças de Noé, as alianças renováveis lá, sabe? Sobre isso.
Bom, Que mais? Você entendeu o que eu quis dizer? sim. Não, pelo jeito não, né? Sim, ué, entendi o que você tá falando sobre as Você tá entendendo alianças, que eu sobre... peguei de toda a sobre- Paraxá, eu peguei um pedacinho da bênção que Isaac deu pra poder comentar dele. Porque essa bênção é fantástica, né? Quando a gente escuta muitas vezes as pessoas falando que por conta de Israel não aceitar Yeshua, a bênção dele passou pra igreja, agora né, é um outro povo. E você vê o quê? Que uma bênção não volta, uma bênção uma vez proferida, ela vai realizar. E Isaac abençoou Jacó, que Jacó é Israel, dizendo aquelas palavras do começo do que todas as nações vai servir eles, que eles seriam uma terra farta. Hoje, quando você vê em Israel, como que Israel é farta? Você vê nas ruas lá, quando a gente assiste muito a Aline, né? Israel com a Aline, ela mostrando os temperos, as frutas lá, enfim, é bem farta. Porque o Eterno, ele cumpre. Ele não é filho do homem, nem um homem para que minta, né? Nem para que volte atrás com sua palavra. Até porque se fosse assim, né? Nós aqui que antes não conhecíamos, né? Nós não aceitamos a lei, muitos cristãos, infelizmente. Imagina, né? Também então não teria direito à aliança, né? Já que nós não, muitas das vezes, não obedecemos. E é isso, gente. E é isso não, agora fala mais da Paraxá. Você acabou de falar tudo sobre a Paraxá. Você quer que eu fale mais sobre a Paraxá? Acho que a próxima vez eu vou fazer você falar sobre a Paraxá. Você vai fazer o estudo e vai esmiuçar com todo mundo. Obrigado, né? E é isso, gente. Então, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho para receber todas as notificações. E Shabbat Shalom. E também a gente está entrando aqui na semana Shavuot Tov, que é uma boa semana a todos. E se assim o Eterno permitir, que semana que vem nós possamos estar aqui novamente com mais uma Paraxá. É. Tchau.